E Manaus decide no próximo domingo quem deve governar a cidade pelos próximos 4 anos. E ao nosso telespectador, a gente traz mais uma oportunidade de conhecer as propostas dos candidatos. Você acompanha agora mais uma entrevista, desta vez com o candidato Davi Almeida do Avante, que está conosco aqui no estúdio. Muito bom dia, Davi. Bom dia, Manuel. Bom dia, Adriane. Bom dia a você. Estou à disposição para que a gente possa aqui discorrer sobre os temas pertinentes à eleição. Os próximos 30 minutos serão dedicados a essa entrevista, uma oportunidade para você conhecer melhor as propostas de cada um dos candidatos. Agora são 6 horas e 30 minutos e a gente dá início ao nosso tempo de entrevista. Candidato, ontem eu estava acompanhando o programa eleitoral e muito se fala de fake news. Não é fake news, é fake news. Eu vi que o senhor se defende dentro da propaganda eleitoral, mas além dessa defesa no programa, o senhor tomou algum tipo de providência legal, já conseguiu entrar com algum recurso na justiça, teve algum parecer favorável? Sim. Eu vou falar olhando para o telespectador, porque isso é muito importante. Obrigado pela pergunta. No primeiro turno, o eleitor condenou aqueles que fazem fake news. Então, quem propaga fake news é criminoso. Eu obtive 120 direitos de resposta. A Justiça Eleitoral condenou, inclusive o candidato Amazonino Mendes perdeu 96 inserções por fazer acusações mentirosas. É a campanha mais mentirosa da história dessa cidade. É a campanha Pinóquio. A cada propaganda uma mentira. A cada propaganda se aumenta o nariz. Portanto, querem te confundir. Sabe o que é isso? É uma tática nazista. Na verdade, o Amazonino é um comunista desde que nasceu. O velho comunista se aliançou àquela letra da música Vermelho de Chico da Silva. Essa é a tática nazista criada na Alemanha comunista de Joseph Goebbels, que era o ministro das comunicações de Hitler. Ele dizia o seguinte, Manuel, Adriane, repita uma mentira 1000 vezes e ela se torna uma verdade. É exatamente o que esses terroristas, nazistas, estão fazendo aqui com a população da cidade de Manaus. Eu não tenho um processo, não respondo a um processo. O Amazonino, que é o candidato que me acusa de tudo isso, ele responde a quase 40 processos. Ele quer me acusar porque um assessor de terceiro, de quarto, de quinto escalão cometeu algo que a Justiça, o Tribunal de Contas está apurando. E aí ele tenta fazer você acreditar que aquilo que ele é useiro e vezeiro em fazer, que eu possa também me contaminar. Eu sou 100% ficha limpa, eu fui presidente da Assembleia por 2 anos, minhas contas todas aprovadas. Eu fui governador interino, minhas contas aprovadas, eu tenho todas as certidões e eu estou aqui apresentando ideias, propostas e soluções para a cidade de Manaus. O meu adversário, ele não tem ideias, ele não tem propostas, ele não tem nada a oferecer para a população. As suas propostas, deixar o outro candidato para um outro momento. E aí, mas eu queria falar do contexto político, já a partir dessa orientação aqui da Adriane Diniz também, Davi, porque nós temos aí 1.331.000 eleitores aptos a votar no nosso estado e vimos nessa eleição que os votos nulos e as abstenções poderiam ter decidido esse pleito. É uma mensagem clara de que muita gente, de que a comunidade, que muita gente da população não acredita nem na política e nem nos políticos. O senhor, na condição de candidato, enxerga isso? Percebe isso? Percebo. Eu tenho andado nas ruas. As pessoas não acreditam mais na política e nem nos políticos. As pessoas estão desligando a TV no horário eleitoral do Amazonino. Ele não se percebe disso. Ele não apresenta ideias e propostas, nem soluções aos problemas de Manaus. Sabe por que a população está insatisfeita com a política e com os políticos? Por promessas não cumpridas, por enganação, por mentira. E quando você vem falar a verdade, aí o mentiroso e a mentira tenta prevalecer. Eu tenho pregado que nessa eleição, inclusive tenho orado a Deus, acordei 3h30 da manhã essa madrugada, e o que eu estou vendo é que a população acordou para esse tipo de mentira, para esse tipo de enganação. Puniu no primeiro turno quem fez esse tipo de política,
com mentiras e ataques e Candidato, está punindo no segundo turno. eu vou precisar pedir mais uma vez para o senhor, para a gente se ater às suas propostas, a gente tem Mas ele regras... me perguntou exatamente sobre isso, eu sobre estava respondendo. Sobre o descrédito da população, o descrédito da população é exatamente por esse tipo de coisa. A população não aguenta mais esse tipo de política. É que nós temos regras, senão a gente vai ter que abrir espaço aqui para direitos de resposta. Vamos nos ater a as regras que já foram assinadas, inclusive, pela sua assessoria durante a primeira reunião. Sobre ainda que o Manuel falou sobre esse descrédito, tem uma parcela muito grande que precisa ser conquistada agora no segundo turno. Mudou alguma proposta sua ou acrescentou algo do primeiro para o segundo turno de olho nessas pessoas que não foram às urnas ou que votaram branco e nulo? Eu acrescentei algo ouvindo as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma proposta de zerar as filas de exames e cirurgias em 6 meses. Eu iria construir um hospital, não vou mais construir. Por quê? Porque nós temos o Hospital Getúlio Vargas, que é subutilizado. Nós temos a Beneficência Portuguesa, que é subutilizada. Nós vamos comprar as vagas nesses hospitais para fazer as cirurgias dia. Aquela cirurgia de hérnia umbilical, hérnia inguinal, aquela cirurgia de vesícula, tudo isso nós vamos fazer nesse contrato com o Getúlio Vargas e a Beneficência Portuguesa. E nós vamos economizar onde? Na construção, que é no investimento, e no custeio. Eu ouvi isso numa reunião. Eu disse, isso é fantástico. Nos primeiros 6 meses, nós vamos fazer essas mudanças. Então, nós vamos proporcionar, por exemplo, nos 6 primeiros meses, eu já começo, se for eleito, vou dar uma informação aqui, eu já começo na segunda-feira indo à Câmara Municipal, se eu for eleito no domingo, porque lá tem as emendas parlamentares. Eu vou procurar a Assembleia Legislativa para pedir emendas para Manaus, para pedir emendas para a segurança, para comprar a hora, isso aí eu ouvi durante o segundo turno, para comprar a hora, a folga dos policiais militares para eles reforçarem a segurança pública. Eu vou até a Câmara Federal, o Senado Federal, pedir apoio dos senadores e dos deputados federais. Eu vou até o governo federal pedir apoio. Eu vou até o governador pedir apoio. Sabe por quê? Eu não preciso ser amigo do governador, eu preciso ser amigo de Manaus. O governador tem responsabilidade com Manaus, o presidente tem responsabilidade com Manaus, os senadores, deputados estaduais, federais e vereadores. É preciso acabar com essa questão de que o governador é inimigo do presidente, o presidente é inimigo do prefeito e ninguém conversa e quem sofre é a população. Eu não preciso ser amigo de nenhum deles. Eu preciso que eles ajudem a cidade de Manaus e é isso que eu vou pedir ajuda. Candidato, falando desse contexto político da administração, a administração municipal não se faz sem a participação do Legislativo Municipal. O seu partido tem aí vários eleitos, 5, se não me engano, o Avante, 4. O Avante é um dos partidos com maior número de vereadores, mas isso está muito longe da maioria. O senhor já pensa em como essa relação será construída entre a Prefeitura e a Câmara e os vereadores? Não, eu vi do Legislativo, eu tenho uma boa interlocução com o Legislativo, porém, eu trabalho com um planejamento, uma estratégia e uma execução. O meu planejamento foi bem feito, a minha estratégia foi bem fincada, né? E a minha execução está sendo exitosa. Dia 29, esse meu planejamento, essa minha estratégia, a minha execução vão dizer se foi certo. Se eleito for no domingo, na segunda eu procuro a Câmara Municipal e certamente terei com a Câmara Municipal uma relação muito republicana em benefício da cidade de Manaus. Eu não posso falar ainda de uma relação se eu ainda não obtive o resultado da eleição. É possível que nós possamos vencer a eleição. Nós temos boas condições para isso, porém, ainda não é uma realidade, é uma possibilidade. Adriane, me permita insistir. Estamos saindo aqui de uma administração, né, que está findando, que tem a maioria absoluta do apoio dos vereadores. Isso nas urnas, a população deu uma resposta não elegendo cerca de 60% dos vereadores. O senhor consegue fazer uma leitura desse contexto ou associar essa não eleição ou reeleição desses políticos ao vínculo ao município? Eu sem mandato, eu com um dos menores partidos da eleição, elegi a maior bancada da Câmara Municipal, sem condições, sem estrutura, sem trabalho, sem máquina, sem apoio. Com essas minhas condições atuais, eu já consegui ser o partido mais votado do pleito, o Avante, para a Câmara Municipal.
certamente com uma estrutura, com o trabalho, nós vamos fazer a maior e melhor administração que essa cidade já teve. Eu sei o que eu estou falando porque quando fui eleito a primeira vez eu ganhava um salário mínimo, eu sei administrar o pouco. E quando fui governador eu também sei administrar o muito. O problema da nossa cidade, Adriane, Manel, a você que está ouvindo, não é a receita, é a despesa, como ela é gasta. O município não gera, não cria riqueza, ele distribui a riqueza e essa distribuição é mal feita. E isso causa, sabe o que, Manel? A insatisfação, as pessoas não querem votar, as pessoas estão desacreditadas por promessas não cumpridas. O povo cansou desse tipo de política e de políticos e disse isso no primeiro turno e eu acredito que vai confirmar agora no segundo turno e Manaus certamente vai ser uma cidade melhor para se viver. Sobre essa questão de administração de orçamento, de gestão pública, caso eleito, o senhor pretende cortar na própria carne, enxugar a máquina pública de alguma forma, extinguir secretarias, juntar secretarias? Tem algum projeto específico para tentar diminuir os gastos públicos e, de repente, investir esse dinheiro que hoje é gasto de uma forma administrativa, por exemplo? Otimizar a receita, saber gastar, como gastar. É eu comprar para a prefeitura como se eu estivesse comprando para a minha casa. Essa é a diferença. Vou te dar uma informação. O orçamento executado da prefeitura do ano passado foi 6 bilhões e 200. Desse recurso, 1 bilhão, 42% ficou com a folha de pagamento. 1 bilhão foi para despesas administrativas, de custeio, de manutenção, de aluguel, tudo isso. Se eu economizar, e nós vamos economizar 30% desse dinheiro, eu tenho 300 milhões ano, 1 bilhão e 200 milhões nos 4 anos. Nós vamos colocar o prato da criança, o prato do povo, nós vamos instituir o auxílio Manauara, nós vamos comprar as folgas dos policiais militares para melhorar a segurança, nós vamos investir em moradia somente com ajustes. Nós precisamos trazer, me permita, atenção você que nos assiste, o poder público precisa implementar nas suas ações de administração as ações de governança da iniciativa privada, no que se refere gestão, eficiência, êxito, méritos, metas e, acima de tudo, fiscalização. Para que os serviços públicos sejam exitosos, você precisa eleger um prefeito trabalhador. Um prefeito que acorde cedo e que vá visitar a sua UBS. Um prefeito que acorde cedo e vá andar de ônibus. E essa é uma das minhas propostas. Eu vou pegar os donos das empresas de ônibus para andarem nos ônibus que eles dão para a população andar. Para ver se esse serviço que ele presta é um serviço de qualidade. Eu vou convidá-los. Se eles vão ou não é outra coisa. Eu não conversei com nenhuma dono de empresa. Não tenho conhecimento. Alguns me procuraram, eu fiz questão de não recebê-los. Sabe por quê? Eu vou fazê-los cumprir os contratos que eles assinaram com a prefeitura. E quem não cumprir contrato com a prefeitura, quem não prestar um bom serviço para a população, que você pegue o seu contrato, a sua empresa e saia de Manaus. Porque se fosse ruim, não estariam mais aqui. Antes da gente entrar mais detalhadamente no transporte público, onde exatamente vai ser essa redução, esse corte para conseguir ter essa redução toda e poder de investimento? Veja bem, despesas administrativas. A prefeitura, só em Manaus, gasta R$1 bilhão com essa despesa. O Estado, que é muito maior do que a prefeitura, tem 3 vezes mais o orçamento da prefeitura, ele gasta 650 milhões. Então, se eu enxugar 30% em aluguel, em custeio, em manutenção, nós vamos ter uma economia anual de 300 milhões. E aí eu estou te dizendo de onde vai sair o recurso. Porém, eu vou te dar outra informação a você. Em plena pandemia, de janeiro a outubro de 2020, a Prefeitura de Manaus arrecadou a mais do que o mesmo período do ano passado, arrecadou R$1.353 bilhões a mais. Adriane, Manuel e você que me assiste. Se em 2021 a prefeitura não arrecadar nada mais, se for o mesmo orçamento de 2020, em um ano vocês vão ver, caso seja eleito Marcos Rota e eu, vocês vão ver o quanto os caciques foram ruins para o nosso estado e para a nossa cidade. Você precisa eleger um prefeito trabalhador, um prefeito que veio do povo, que sabe trabalhar com o pouco, mas também sabe trabalhar com o muito. Eu sou um bom administrador. Se eu não fosse um bom administrador, eu não teria chegado a deputado estadual quando eu era motorista ganhando um salário mínimo. Eu sei fazer planejamento,
estratégia e execução. E é isso que eu quero implementar, ação de gestão e governança e, acima de tudo, premiar o mérito e o êxito na administração pública, tornando os serviços públicos mais eficazes e eficientes. Eu queria voltar à sua declaração em relação ao transporte público. É algo que a gente fala aqui e com muita frequência. Se os políticos, se as autoridades conhecessem e utilizassem os serviços públicos, mas o senhor me desculpe, mas a classe política, a sua classe, tem os melhores planos de saúde, tem segurança, tem tudo que a população não tem. Então, se os políticos conhecessem essa realidade, seria diferente. Nós já vimos há cerca de 7 ou 8 anos, políticos subindo em ônibus, fazendo esse registro, rasgando preço de passagem. A gente viu isso, mas nesse momento da pandemia em que as pessoas estão, muitas, impedidas de trabalhar por conta de aglomeração, as pessoas estão disputando o espaço do ônibus e o motorista esperando para poder fechar a porta do ônibus nos terminais. Uma completa falta de cuidado, de respeito com a população. Como é que a sua administração vai lidar com o transporte público de uma maneira efetiva, que a população entenda que isso realmente vai ser traduzido em benefício? Só vai resolver o problema do seu próximo quem já passou pelo problema que o seu próximo passou. Eu andava de 015, de 0704, eu andava de Santa Luzia. Eu sei o que é pegar um ônibus lotado. Eu sei o que é doer um dente e você não ser atendido numa unidade básica de saúde. Eu sei o que é acabar o gás às 9h30 da manhã e você não ter o dinheiro para cozinhar o feijão para a hora do almoço. Só vai resolver o teu problema quem já passou pelo teu problema. Quem vive dentro de condomínio, quem vive dentro de casa e nunca teve e nunca precisou dos serviços públicos, não vai resolver o teu problema. Eu estou te pedindo uma oportunidade para resolver o teu problema porque eu conheço o teu problema, eu vivencio diariamente esses problemas. E eu quero essa oportunidade, Manel, para ser o prefeito que vai resolver os problemas da cidade de Manaus. Eu quero resolver os problemas da cidade de Manaus porque eu conheço os problemas. Eu vim de uma família simples, humilde, não tenho padrinhos políticos, estou há 3 eleições lutando contra todos os caciques, falando, clamando e dizendo para a população que essa cidade e esse estado podem ser lugares melhores para se viver. Empresário, meu amigo, vai governar para empresário. Quem é do povo vai trabalhar pelo povo. É por isso que eu sou candidato a prefeito de Manaus, para resolver os problemas do povo. No caso, eu sou do povo, vim do povo e não aguento mais o sofrimento que o povo passa. É impossível um governante, um prefeito que conheça a realidade de Manaus não se compadecer dos problemas dos seus cidadãos. Transporte público, Davi. Ônibus sucateados, bairros inteiros sem paradas de ônibus, empresas que estão aí há mais de décadas e não muda essa realidade. E já renovaram por mais de 10 anos. Como resolver isso? Estão premiando aquele que presta um mau serviço. Eu fui ali numa empresa que ela é terceirizada de uma empresa do polo industrial. Você chega aqui na sua empresa, na crítica, tem um serviço terceirizado de portaria, esse serviço funciona, porque tem fiscalização, tem cobrança. Ali tem exatamente a gestão para funcionar. Em Manaus, ônibus é terceirizado, água terceirizada, luz terceirizada, coleta de lixo, varrição, tudo terceirizado, transporte escolar terceirizado, merenda escolar terceirizado. Eu, como gestor, tenho que fiscalizar. Eu vou fazer a efetiva fiscalização dos serviços concedidos pela prefeitura para essas empresas. Quem não cumprir o contrato vai se retirar de Manaus. Eu não estou fazendo, isso aqui não é falácia. Nós vamos resolver muitos dos problemas de Manaus, a começar pelo problema do transporte coletivo. Vocês sabiam que Manaus, a prefeitura, paga de 12 a 13 milhões de reais mês para as empresas para prestar um péssimo serviço? Nós pagamos para ser maltratados. Eu quero continuar pagando, manter uma tarifa justa, mas as empresas vão ter que investir em ônibus de qualidade, ônibus novos e prestar um bom serviço para a população de Manaus. Eu não estou fazendo aqui ameaças, eu estou fazendo aqui a constatação de fatos. Nós precisamos fazer com que os contratos assinados com o poder público sejam efetivamente cumpridos. E é essa a função do prefeito, fiscalizar o que foi pactuado em contrato. E se tem um contrato, o contrato precisa ser cumprido. Candidato, assim como o seu número, o seu plano de governo tem 70 páginas. E essas páginas têm projetos
para curto, médio e longo prazo. O seu plano de governo prevê uma reeleição já para a prefeitura caso eleito? Ou, assim como vários outros candidatos, no meio do caminho, daqui a 2 anos, por exemplo, tem eleição para governador, o senhor pode se lançar também candidato para o executivo ou o senhor pretende concluir, de fato, o mandato caso eleito? Eu sou candidato a prefeito de Manaus para resolver os problemas da minha cidade. Eu passei 1 ano discutindo sobre Manaus, planos sobre Manaus, mais de 150 profissionais em todas as áreas, na saúde, na educação, no esporte, na cultura, na habitação, na infraestrutura, no trânsito, tudo nós discutimos Manaus. Nós precisamos fazer de Manaus uma cidade de primeiro mundo. Nós temos uma cidade de primeiro mundo em Manaus, vocês sabiam disso? Da porta para dentro das empresas do distrito é primeiro mundo. Do portão para fora é a realidade que nós vivenciamos. Eu preciso ser o prefeito que vai começar a mudança nessa cidade. Eu preciso ser o prefeito que vai pensar Manaus do presente para o futuro. A discussão nesse segundo turno é saber quem pode fazer mais por Manaus no futuro. Nós não precisamos discutir Manaus no passado. Quem fez alguma coisa há 10 anos atrás, quem fez há 20 anos atrás. Você precisa eleger um prefeito que possa realizar pela cidade de Manaus do presente para o futuro. Quem é capaz de resolver o problema do trânsito, do transporte, da moradia, da habitação, da saúde, da educação? Será que alguém dentro de casa, dentro do quarto, vai resolver o teu problema do ônibus? É isso que nós precisamos discutir. Discutir Manaus para o futuro, não olhando para o passado. Eu quero ficar e permanecer os 4 anos, tá, Eduardo? Exatamente, é isso que eu queria perguntar. Não, eu vou repetir. Sou candidato a prefeito de Manaus para resolver os problemas da cidade. Me recusei a ser vice do Amazonino porque tinha uma proposta para largar o mandato no meio. Esses caras só pensam em política, eles não pensam na cidade. Me recusei a conversar com pessoas que apoiam o Amazonino porque queriam. Mais uma vez, eu gostaria de solicitar que o senhor não citasse o candidato adversário, por favor. Eu me recusei a conversar com pessoas que queriam compromisso para 2022. Vamos pensar Manaus 2020, eu não tenho interesse nenhum em 2022. Meu interesse é resolver os problemas da cidade de Manaus. Bom, candidato. Perdão por citar o nome dos candidatos. Tudo bem, é porque a gente tem regras, senão a gente vai ter que dar direito de respostas. Perdão. Eu queria... Pode ficar à vontade. Quando o senhor chegou no estúdio, nós estávamos apresentando um problema lá da Maripiranga, que é um problema sintomático de várias partes da cidade, sobretudo das áreas mais centrais. Mas a gente não viu nas propostas dos candidatos e lemos todas. Há uma ação específica para isso. A qualquer momento, Djalma Batista, Maripiranga, Constantino Neri, um desses bueiros aí pode acender porque está velho, porque não tem manutenção, porque está enferrujado. 40 anos. E ninguém fala nisso porque fica enterrado, fica embaixo da terra, não dá voto, não tem visibilidade política como o asfalto e outras obras. Como o seu governo, em termos de infraestrutura, deve atender a população? Prevenir é melhor do que remediar. Ações preventivas, aquela pista, ela já estava afundando há algum tempo. Eu passo por aquela pista. Só que um prefeito dentro de casa, ninguém vai lá falar que está afundando. Se o prefeito é um prefeito presente, se eu trabalho com ações preventivas, eu fazia ações para que essa situação que está hoje, ela não chegasse como está. Eu quero ser o prefeito que vai para dentro da invasão, que vai para dentro dos lugares, que vai botar o pé na lama, que vai para dentro do igarapé para ver a situação das pessoas, que vai procurar resolver os problemas das pessoas. Se nós trabalharmos com gestão e priorizarmos a eficiência e o mérito, certamente ações como essas, problemas como esse, serão minimizados e poderão ser resolvidos antes que estourem. Candidato. Porém, se estourar, precisa ser feita uma ação imediata de emergência. Compõe com o senhor essa chapa o Marcos Rota. Ele é o atual vice-prefeito da cidade, junto com o Arthur Neto, mas não tem nenhuma participação hoje ativa dentro da prefeitura. Chegou a ser secretário de infraestrutura, mas há muito tempo não aparece, inclusive no programa de TV que tinha, fazia várias críticas ao próprio prefeito, que ele compôs a chapa e foi eleito. Qual seria a participação de Marcos Rota no seu governo caso eleito? Ele seria um vice atuante ou assumiria algum tipo de secretaria? O Marcos Rota é um quadro muito qualificado, alguém que vai e pode ajudar muito Manaus, estava ajudando Manaus, por isso estava aparecendo muito, por isso foi colocado de escanteio. Ajudou
a atual gestão a ser eleito e na hora de dividir os méritos, ele foi vítima exatamente de uma geração política chamada caciques, que são os predadores das novas lideranças. O Marcos Rota poderia ter sido eleito prefeito em 2016, abriu mão para apoiar a atual gestão. Isso é uma cultura que tem no nosso estado que eu fui e já resisti 3 vezes. Eles tentaram me fazer vice 3 vezes. E o Marcos Rota tem muita qualidade e vai ajudar muito Manaus. Aonde o Davi está, o Marcos Rota vai estar em outro lugar, nós vamos estar nos dividindo diariamente. Eu acordo cedo, ele acorda cedo, nós somos jovens, temos disposição e a presença do prefeito e do vice-prefeito, elas vão estar diariamente. Os prefeitos e os vice-prefeitos vão estar diariamente nas ruas da cidade, vendo os problemas, visitando o BS, visitando as escolas para podermos resolver. Certamente o Marcos Rota será protagonista na minha administração, possível administração. Pode ser, secretário? Possivelmente. Dos apoios que o senhor recebeu agora para esse segundo turno, de outros candidatos, de outras legendas que obviamente não estavam com o senhor no primeiro turno, mudou alguma coisa na configuração daquilo que o senhor estava planejando e que divulgou ao longo do primeiro turno? Não. Os apoios que eu recebi, na verdade, eu recebi declaração de voto. Eu não recebi apoio formal, formalização de chapa, de apoio, de estruturas, não. Eu recebi declaração de votos, a quem eu quero agradecer a todos que declararam votos a mim. Inclusive, eu peço o voto de todos os eleitores desses candidatos que declararam voto a mim. Assim como eu peço o voto daqueles que estão indecisos, aqueles que querem anular o voto, aqueles que querem votar em branco por não acreditar mais na política. Acredite que Manaus pode ser uma cidade melhor. Nós não fizemos acordo por loteamento de cargo nenhum. Quem estiver falando em loteamento de prefeitura de cargos está mentindo. O meu projeto é até dia 29, domingo. Caso seja eleito, nessa execução, na última etapa do nosso projeto, das nossas propostas, aí sim, a partir de segunda-feira nós vamos discutir posições, colocações e algumas composições. Porém, ninguém veio compor comigo com essa condição de ocupar estruturas na prefeitura. A gente está caminhando para o fim da nossa entrevista e antes das suas considerações finais, eu queria que o senhor falasse sobre o seu projeto de distribuição de renda. Esse é um assunto que está chamando bastante atenção nos programas eleitorais, é a distribuição de renda. O seu programa prevê a distribuição de R$200, não é isso, para as famílias. Como que vai ser essa distribuição? Quem é que deve ser beneficiado? Qual o critério que foi feito para criar essa proposta? Me permita. O programa Auxílio Manauara, um programa de R$200 para 40 mil pessoas por um ano. Nós vamos gastar algo em torno de 96 milhões. A contar do que foi arrecadado de janeiro a outubro de 2020, se isso se repetir, na verdade a projeção é maior para 2021, certamente nós vamos ter os recursos suficientes para poder pagar o Auxílio Manauara. Após o anúncio do nosso auxílio, um outro candidato também anunciou algo que não tem condições de ser feito. Certamente é uma mentira, é uma enganação. Porém, eu quero dizer que quem vai receber são as pessoas de baixa renda, muitas delas já cadastradas no Bolsa Família, e os empreendedores que estão proibidos, que estão impedidos de receber, de trabalhar, de poder exercitar a sua atividade. Nós temos esses critérios que serão todos eles feitos pela Secretaria de Assistência Social e nós vamos implementar já nos 3 primeiros meses da nossa administração. Não tem como fazer no primeiro mês. Nós vamos fazer todo o cadastro, nós vamos fazer todo o credenciamento e fazer com que esse recurso chegue a você já nos 3 primeiros meses da nossa administração para que ele se estenda por um ano. Portanto, se começar em março de 2021, ele finaliza em março de 2022 e assim sucessivamente, de acordo com o mês que ele foi implementado. Candidato, o senhor tem aí exatamente 1 minuto e 46 segundos. As suas considerações finais, a sua fala direto aí ao telespectador e seu possível eleitor. Eu quero agradecer a todos pela TV, a rede de comunicação, pela oportunidade. Meu nome é Davi Almeida, eu sou filho da Dona Rosa, eu sou pai da Fernanda Ariel. Eu sou candidato a prefeito de Manaus para melhorar a tua vida. Eu já estive governador, já estive presidente da Assembleia e 3 vezes deputado. Eu fui eleito deputado estadual quando ganhava um salário mínimo. Eu sei o que é a dor e o sofrimento. Eu sei o que é você ralar. Eu sei o que é o desemprego. E com o salário mínimo eu fui eleito deputado estadual. Quando fui eleito governador, em 4 meses eu fiz mais do que governadores em 4 anos.
Eu estou aqui te afirmando que a tua vida pode ser uma vida melhor. Sabe como eu vou mudar a tua vida? Se eu melhorar a educação do teu filho, eu estou melhorando a tua vida. Eu vou melhorar a tua vida quando eu melhorar o atendimento nas UBSs. Eu vou melhorar a tua vida quando eu melhorar o atendimento do transporte coletivo, na infraestrutura. Vou melhorar a vida das pessoas de Manaus quando nós colocarmos uma melhor moradia e habitação para a cidade de Manaus. Tudo isso é possível. Você precisa acreditar em alguém. Eu te peço essa oportunidade que você acredita em Marcos Rota e Davi Almeida. Nós temos que discutir Manaus com quem pode fazer mais por ela no futuro. Não temos que discutir com quem já fez no passado. Tudo tem seu tempo. Dizia Salomão, tudo tem seu tempo. Agora é tempo de avançarmos. É tempo de fazer Manaus uma cidade melhor para se viver. Eu sou Davi Almeida, sou candidato a prefeito de Manaus, te peço uma oportunidade para que nós possamos viver numa cidade melhor. A partir do próximo domingo, isso será uma realidade, você votando Davi 70. Muito obrigado. Nosso tempo acabou e a gente agradece a sua participação aqui no Manhã no Ar, por ter aceitado o nosso convite e ter tirado muitas dúvidas que são nossas de jornalistas, mas também de eleitores, assim como da população que nos acompanha. Muito obrigado. A Amazonino Mendes seria o convidado de amanhã, mas ele não participará da entrevista. A assessoria do candidato agradeceu ao convite e disse que ele já tem compromissos agendados para esse horário.